Gente, segura essa porque o clima em A Fazenda 17 simplesmente explodiu. Uma denúncia inesperada deixou todos os peões em choque, a produção em alerta e o público sem acreditar no que estava acontecendo. Mas antes de eu te contar os detalhes dessa confusão que já virou o assunto mais comentado nas redes, já deixa o like no vídeo porque ajuda muito no crescimento do canal. E se você caiu de paraquedas por aqui, já aproveita e se inscreve. Agora vamos ao que interessa. Tudo começou quando Dudu, visivelmente incomodado, chamou a atenção da produção para algo muito sério. Segundo ele, havia indícios de que um peão estaria levando para dentro do confinamento algo que é totalmente proibido. O participante chegou a dizer que sentiu um cheiro estranho em alguns momentos na área externa e resolveu abrir o jogo. Isso não pode ficar assim, a produção precisa verificar. A fala de Dudu caiu como uma bomba dentro da casa. De um lado, alguns colegas acharam que ele poderia estar exagerando só para prejudicar um rival. Do outro, teve gente que concordou e ficou desconfiado da situação. O nome mais citado na fofoca foi o de Chaya, já que os dois haviam brigado horas antes e o clima estava tenso entre eles. Diante da denúncia, o barraco foi armado. Chaya se defendeu, dizendo que tudo não passava de invenção para queimar sua imagem. Já Dudu bateu o pé e reforçou: "Eu não retiro nada do que disse. Eu sei muito bem o que estou falando." A discussão quase virou briga física e os outros participantes precisaram intervir para separar os dois. Foi aí que a produção resolveu agir imediatamente. O som da sede foi cortado e, minutos depois, um aviso oficial foi transmitido. Qualquer suspeita desse tipo seria investigada a fundo e, se fosse comprovada, haveria expulsão imediata, além do caso ser encaminhado às autoridades. Esse recado deixou a sede em silêncio e o público em polvorosa. Muitos defenderam Dudu, acreditando que ele realmente notou algo errado, enquanto outros disseram que ele só queria aparecer e prejudicar o rival. Mas a história não parou por aí. Pouco tempo depois, outro comunicado da produção caiu como uma bomba. Uma substância ilícita realmente foi encontrada escondida dentro da área externa da casa. O clima ficou pesado. Quando Adriane Galisteu entrou ao vivo para se pronunciar, todo mundo ficou em choque. Séria, ela deixou claro que o programa não vai tolerar em hipótese alguma esse tipo de atitude, que isso ultrapassa o jogo e pode trazer consequências graves fora da sede também. Ela ainda afirmou que as imagens estão sendo revisadas para identificar quem é o responsável e que, assim que o nome for confirmado, a expulsão será imediata. Enquanto isso, os peões estavam tensos. Dudu disse em voz alta: "Eu avisei", enquanto Chaya continuava jurando que era inocente. E agora, gente? Será que essa descoberta vai mudar totalmente os rumos do jogo? Quem será responsabilizado? Comenta aqui embaixo o que você acha. Dudu está certo ou exagerou na acusação? Eu quero muito saber a sua opinião. E claro, não esquece de se inscrever no canal porque a qualquer momento podem surgir novas informações bombásticas dessa novela que virou A Fazenda 17. Gente, vocês não têm noção do clima que ficou dentro da sede depois desse escândalo. Os peões estavam em choque. Alguns não sabiam nem onde enfiar a cara. Uns olhavam para o chão, outros tentavam disfarçar, mas dava para sentir a tensão no ar. Parecia que o tempo tinha parado. Dudu, por sua vez, não recuou nem um passo. Pelo contrário, ele se manteve firme, dizendo que a produção precisava dar uma resposta clara, porque ele não ia aceitar conviver com algo que, segundo ele, não faz parte do jogo limpo. Já Chaya, visivelmente alterado, jurava de pés juntos que tudo aquilo não passava de armação. Ele gritava: "Isso é para me prejudicar, eu não fiz nada. Vocês querem me colocar como vilão de graça." E aí, claro, a casa se dividiu. Alguns peões começaram a apoiar Dudu, dizendo que realmente notaram comportamentos estranhos em determinados momentos. Outros, no entanto, acharam que ele estava forçando a barra. E você sabe como é, em reality show, uma faísca já vira incêndio. E aqui fora, nas redes sociais, o público não perdoou. A internet ferveu. No Twitter, no Instagram, em todas as páginas de fofoca, só se falava disso. Uns pediam a expulsão imediata, outros cobravam provas. E teve até gente pedindo que o programa mostrasse as câmeras sem cortes para que todos pudessem julgar por conta própria. E como se já não bastasse, Galisteu entrou ao vivo mais uma vez, deixando todo mundo de coração acelerado. Ela reafirmou que as investigações estavam em andamento e que não haveria nenhuma tolerância para esse tipo de situação. As palavras dela foram firmes: "Gente, do tipo que não deixa espaço para dúvidas. Quem errou, vai pagar. E vai pagar caro."
Imagina o que passou na cabeça dos peões naquele momento. Muitos ficaram com medo, não só do escândalo em si, mas também da possibilidade de o público associar seus nomes a essa confusão. Afinal, num reality show, a imagem é tudo, né? Mas a pergunta que não quer calar é: quem será o responsável por isso? Se for confirmado que alguém realmente trouxe algo proibido para dentro da casa, essa pessoa não só será eliminada, mas também pode enfrentar consequências fora do confinamento. E olha que detalhe curioso. Alguns fãs mais atentos já começaram a resgatar vídeos antigos, momentos suspeitos dentro da sede, e apontaram situações que agora, depois dessa bomba, parecem fazer mais sentido. Será que as pistas estavam lá o tempo todo e ninguém percebeu? E aí, pessoal, é a sua vez de participar. Você acha que Dudu foi corajoso em expor isso, ou ele passou do limite e inventou uma acusação sem provas? E sobre Chaya, será que ele está sendo vítima de um mal-entendido, ou realmente tem coisa escondida aí? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber o que você pensa sobre esse escândalo. O que dá para garantir é que a Fazenda 17 nunca mais será a mesma depois dessa revelação. O jogo, que já estava cheio de tretas, agora ganhou uma dimensão totalmente nova, que vai muito além de estratégia ou convivência. E se tem uma coisa que o público gosta é de reviravolta, né? Então se prepara, porque essa história ainda vai render muito. Depois do anúncio da produção e da fala séria da Galisteu, a casa simplesmente virou um campo minado. Cada palavra, cada olhar, cada gesto começou a ser interpretado como suspeito. Era como se todo mundo tivesse virado detetive de repente, tentando descobrir quem estava envolvido nesse escândalo. Dudu, que já tinha colocado o dedo na ferida, ficou ainda mais confiante. Ele repetia para quem quisesse ouvir: "Eu falei. Eu senti o cheiro. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Agora ninguém pode me chamar de mentiroso." Enquanto isso, Chaya se sentia acuado. Mesmo jurando inocência, ele percebia que a desconfiança estava no ar. A cada movimento que fazia, olhares desconfiados surgiam. Em um momento de desabafo, ele chegou a gritar: "Vocês querem me condenar sem provas. Eu não fiz nada, isso é perseguição." Mas a essa altura, gente, a palavra dele já não tinha o mesmo peso. E sabe o que piorou ainda mais a situação? Alguns peões começaram a cochichar, levantando hipóteses de que não era só Chaya que poderia estar envolvido. O clima de fofoca se espalhou como fogo, e cada detalhe virou motivo de suspeita. Quem se trancava no quarto por muito tempo, quem ficava mais quieto, até quem bocejava demais passou a ser visto com desconfiança. Lá fora, o público estava dividido em dois grandes grupos. De um lado, quem acreditava que Dudu era um herói por ter tido coragem de denunciar algo tão grave. Do outro, quem via tudo como uma grande jogada de marketing para ganhar espaço no jogo. E vocês sabem, em reality show, a opinião do público é praticamente uma sentença. A hashtag expulsão já começou a subir nas redes sociais, enquanto outros usuários defendiam hashtag Fica Chaya. A guerra de fãs estava declarada, e cada comentário inflamava ainda mais o debate. Nesse momento, Galisteu voltou ao vivo com outro aviso. A produção está analisando cuidadosamente as imagens. Não podemos, em hipótese alguma, tomar decisões precipitadas. O jogo precisa ser justo e transparente. Mas mesmo com esse aviso, a tensão só aumentou. Imaginem a cena: os peões se reunindo na sala, alguns de braços cruzados, outros olhando para baixo, e aquele silêncio constrangedor que mais parecia o início de um julgamento. Um dos participantes chegou a dizer em voz baixa: "Eu nunca pensei que a gente ia viver isso aqui dentro. Isso é sério demais." E realmente, gente, o clima não era mais de reality show, era de investigação criminal. Enquanto isso, Dudu aproveitava a situação para se fortalecer no jogo. Ele dizia em tom de autoridade: "Eu não tenho medo de falar a verdade. Se eu sair por causa disso, eu saio de cabeça erguida. Mas eu não vou me calar." Essa postura dividia ainda mais os peões. Alguns começaram a respeitar sua coragem, outros acharam que ele estava exagerando, querendo aparecer mais do que devia. E aqui fora, teve até comentarista de televisão entrando no assunto. Muitos jornalistas de fofoca e colunistas começaram a especular o que poderia acontecer com o programa se a denúncia fosse confirmada. Afinal, nunca na história de A Fazenda tinha acontecido algo tão grave. Alguns diziam que a credibilidade do reality estava em jogo. Outros acreditavam que isso poderia até mesmo aumentar a audiência, já que escândalo sempre chama atenção. Enquanto tudo isso acontecia, os fãs mais atentos começaram a revisar cenas antigas, procurando pistas.
Vídeos circulavam na internet com supostos momentos suspeitos, cortes de câmera e olhares estranhos entre os participantes. Cada frame era analisado como se fosse prova de tribunal. E aí vem a grande pergunta. Será que essa história vai terminar com uma expulsão chocante e histórica em A Fazenda 17? Ou será que tudo não passa de um mal-entendido que tomou proporções gigantescas? A verdade é que, até a produção bater o martelo e anunciar oficialmente o responsável, ninguém dentro da sede consegue dormir tranquilo. A cada barulho na madrugada, um participante acorda. A cada olhar atravessado, surge mais um clima pesado. E Galisteu já deixou claro, o público pode esperar novas revelações a qualquer momento. Gente, se prepara, porque essa novela ainda não terminou. A produção prometeu mais comunicados e disse que as próximas horas serão decisivas. E claro, eu quero muito saber a opinião de vocês. Você acha que Dudu merece ser visto como herói ou vilão dessa história? Acha que Shaya realmente tem algo a esconder, ou está sendo injustiçado? Escreve nos comentários, porque eu vou ficar de olho em tudo que vocês estão dizendo e trazer as opiniões mais polêmicas nos próximos vídeos. E não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque essa treta ainda vai render muito, e eu vou trazer cada detalhe para você em primeira mão.